Já ouviu falar nas profundezas de Deus? O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é aquele que sonda as profundezas de Deus, né? Assim como o Espírito do homem conhece as profundezas do homem, é o Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus. Agora, vou mostrar para vocês hoje um pouco das profundezas de Deus, olha só. Moisés aqui, ó, ele pede para ver Deus, ó, o versículo 20, acrescentou, não poderás ver a minha face porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Deus não deixou ele ver a face, né? Ao 21, concluiu o Senhor, eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Deus falou para Moisés, você vai entrar no meio da rocha, numa fenda, vai se esconder. Quando passar a minha glória, estranho, Deus não falou quando eu passar, quando passar a minha glória. Parece que dá para separar a glória de Deus, como se fosse uma coisa à parte, certo? Eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado, até que a glória tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Ou seja, Moisés pode ver Deus pelas costas, mas não pode ver a glória porque ele não ia suportar. Minha face, todavia, não se poderá ver. O próprio apóstolo Paulo fala que Jesus se esvaziou da sua glória. Olha só, dá para separar a glória de Deus. Se esvaziou da sua glória, né, e habitou entre nós. Então, parece que Deus, mesmo sendo um só, ele gosta de se separar. Por exemplo, sobre a onisciência de Deus, lá em Zacarias fala que diante de Deus tem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E lá em Apocalipse, quando João viu Jesus, ele viu Jesus como um cordeiro que havia sido imolado, né, sacrificado, lhe cortaram o pescoço, tinha sangue, né? E esse cordeiro tinha 7 olhos, não tinha 2, tinha 7 olhos assim, ó, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o Pai deu para Jesus os 7 Espíritos que são a onisciência. Você percebe? O Pai consegue, Deus, né, consegue se separar da sua glória. Jesus conseguiu, deixou a glória no céu e habitou na terra. E, ao mesmo tempo, a onisciência de Deus também fica separado dele, mas ele vê todas as coisas por causa dos 7 Espíritos. E, ao mesmo tempo, esse Deus é 3, não é? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que você entenda um pouco dessa dinâmica, né? O homem é corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo físico, que é esse aqui. Nós temos um corpo espiritual, que é o espírito, e a alma, que é a consciência. Os anjos são só espírito e alma. Então, o anjo é um espírito, um corpo espiritual, com uma consciência. No Antigo Testamento, o Pai era espírito, um espírito, que é o Espírito Santo, com 3 almas, 3 consciências. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Mas aí, o livro de Salmos fala assim, olha, ofertas e sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, Deus preparou um corpo para Jesus, né? Que foi quando o Espírito Santo veio sobre Maria e ali ela concebeu, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem preparou um corpo para Jesus a mando do Pai. Então hoje, Deus é um Espírito, que é o Espírito Santo, com um corpo, que é Jesus, com 3 almas, que são 3 consciências, né? Essa dinâmica é só para você poder entender, mas não quer dizer que ele tem 3 almas, né? Mas são 3 consciências. E esses 3 trabalham tão poderosamente que não tem como separar eles, né? O Espírito Santo é o poder de Deus. Todo o poder de Deus está no Espírito Santo. Olha que complicado, né? Então, quando Deus dá uma ordem, a palavra que sai da boca dele é Jesus, porque ele é o verbo de Deus. João 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, né? O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra de Deus. E o Espírito Santo é o poder que vai lá criar. Né? Lá na criação, o Espírito pairava sobre a face das águas, esperando a ordem, esperando Jesus, que é o verbo, dizer a ele o que ele tinha que fazer. E o Pai que planejou tudo é quem dá a ordem. Então, o Pai, ele deixa o poder, ele
tudo está nele, mas também tem a possibilidade de estar à parte, né? O poder de Deus é o Espírito Santo. Deus pode se separar da sua glória, pode se separar da onisciência, e ao mesmo tempo tudo está junto nele. A Bíblia diz que todas as coisas são dele, por ele e para ele, e também são nele. Complicado, né? Gente, todas essas coisas só é possível falar pelo Espírito Santo. Agora olha mais um mistério. Esse é poderoso. No Antigo Testamento, quando o homem pecou, o homem foi criado corpo, alma e espírito, né? Quando o homem pecou, o homem quando morre, né? A morte entrou por causa do pecado. O homem quando morre, o corpo vai para a terra, certo? E o espírito se junta com a alma e vai para onde tem que ir, certo? Olha Jesus, presta atenção em Jesus. Quando Jesus estava na terra, ele tinha um corpo, né? E o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea. O Espírito Santo veio sobre Jesus. E ele falou: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quando Jesus morreu, presta atenção, quando Jesus morreu, o corpo foi para o pó da terra, certo? E o Espírito Santo continuou com Jesus, né? Porque o Espírito Santo foi quem o ressuscitou depois, né? Mas o Espírito também voltou para o Pai, porque ele disse assim, ó, eu vou para o Pai e eu rogarei, e ele vos enviará o Consolador. Então, o Espírito também voltou para o Pai. Então, e quando Jesus ressuscitou pelo Espírito. Complexo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que acontece com o homem, né? O homem é uma profecia, a morte do homem, o homem se separando do seu corpo, é uma profecia do que aconteceu com Jesus. Como assim? Dos três, né? Jesus foi o que morreu, ele se separou do espiritual. Mas depois ele ressuscitou e se juntou com os três no céu. É o que acontece com o homem. O homem, quando morre, o corpo vai para o pó. Mas na volta de Jesus, na ressurreição, né, dos mortos, lá no segundo arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro e o nosso corpo, né, vai se juntar com o nosso espírito e todos nós seremos glorificados. Sim, gente. Quem for arrebatado, o corpo vai ser glorificado, os três de uma vez, e vai subir. Mas quem não foi arrebatado, quem morreu, né, e foi para o paraíso, na volta de Jesus, volta em espírito, o corpo vai ser ressuscitado, vai se juntar com o espírito e vai ser glorificado. Mas assim, tudo que aconteceu com o homem, quando o homem morre, é uma simbologia que Deus criou que aponta também para Jesus. Que coisa mais linda, né? Fica na paz.